O Escolhido, seja muito bem-vindo a esse podcast. E aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de cura, de esperança, de vida, de transformação. Quem vos fala é a Daniele e hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a Juliana. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, Dani. Deus abençoe pela oportunidade de estar aqui. É um prazer poder compartilhar alguns dos testemunhos do Senhor, né? Que o Senhor fez na minha vida. E eu creio que vai edificar muitas vidas também. Amém, eu também creio assim. Você que está nos assistindo, aproveita, já envia para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir esse testemunho, que pode estar passando por alguma situação em que a Ju venceu, e eu creio que o Senhor vai liberar nesse testemunho aqui chaves para você também vencer. O nosso Deus é Deus de milagre, é um Deus que cura, é um Deus que faz milagres hoje ainda. Então fica com a gente até o final para que você possa ouvir, compreender. Aproveita, já curte, compartilha, escreve no comentário: eu sou um escolhido, porque você é um escolhido do Senhor. Quero já aproveitar e ouvir como que foi, Ju, seu encontro com Cristo. Bom, a história é um pouquinho longa, mas eu vou procurar ser breve, né? Eu não nasci em berço evangélico, né? Então, assim, eu sempre fui católica, né? E eu tenho um respeito tremendo pelos católicos, até porque eu vim de lá, né? Eu sei que eles são, né, pessoas de Deus e tudo. E o meu encontro com o Senhor foi através pela minha irmã, pela Renata. Hoje ela é pastora, né? E era muito engraçado, porque eu sempre levei muito a sério a religião, né, Dani? Então, assim, eu ia para catequese todo domingo, eu participava, né, dos grupos de jovens. Então, assim, eu sempre levei muito a sério as coisas de Deus, né? Sempre fui uma menina respeitosa, né? Procurei honrar meus pais também. E aí a minha irmã se converteu antes de mim, a Renata, e ela sempre me chamava: vamos para a igreja. Aí eu falava assim: Nata, eu já tenho a minha religião, sabe? Eu respeito a sua e você respeita a minha. E ela sempre me chamava, né, para ir. E aí, um belo dia, né, teve um domingo, eu voltando da catequese, fui para casa dela, ela morava perto da igreja onde eu ia. E aí ela falou: vamos para a igreja comigo? Você nunca vai, você nunca fala assim. Aí eu falei assim: Renata, eu sou católica. Ela: não, mas vamos lá um dia, só você sentar, ouvir e pronto, ninguém vai te abordar. Eu: tá bom, mas ninguém vai falar comigo. Não, ninguém vai falar com você, então tá bom. Aí eu aceitei o convite depois de muito tempo, né? E aí a gente foi para a igreja. Na época a igreja era ali em Alphaville, na Alameda Araguaia. E aí eu falei assim: eu vou sentar atrás dessa coluna, porque ninguém vai me ver aqui, eu vou ouvir conforme combinado, eu vou ouvir e vou embora, né? E aí eu sentei naquela coluna e eu falei assim: bom, eu tô vindo aqui por causa da minha irmã, né? Tô vindo aqui para fazer o gosto dela. E aí começou o louvor, e aí eu comecei a me arrepiar, e eu falei: nossa, diferente, né? Não tô entendendo o que eu tô sentindo. Eu tava sentindo uma paz, assim, e arrepios, assim, que eu creio, hoje eu sei que era o próprio Espírito Santo, né? Me visitando, e eu não entendia na época, né? E aí teve um ministro que ele tava com violão, ele tava fazendo como se fosse uma ministração no violão, né? E aí ele falou assim: você que tá aí, né, perguntando o que você tá sentindo, e ele tocando o violão, saiba que é o Espírito Santo, né, ele te visita hoje e tal. E aí me chamou, né, ele me apontou, não lembro exatamente se foi o Paulo mesmo, que era o ministro, me apontou e falou: vem aqui, né, se você quer aceitar o Senhor, tal. E quando eu vi, eu tava lá na frente, como se meu corpo fosse levado, porque o louvor, eu falo que eu me converti através do louvor. Então há poder muito grande no louvor e na adoração, né? Cadeias são quebradas através da adoração. E mal eu sabia que o Senhor tinha algo comigo na adoração, né? E eu não entendia o que era, mas eu sabia que aquele dia minha vida tinha sido mudada, né?
tinha sido virada uma página. E depois daquilo, né? E aí eu sofri meio que uma retaliação com a minha mãe, porque eu falei, mãe, agora eu vou ser crente. Minha mãe não aceitou, minha mãe não deixava, né? Eu era novinha, então ela não deixava eu ir para a igreja. Ela falava, mas você sempre foi católica, mas você fez crisma. Mas mãe, mas eu tô em outra página. E minha mãe não chamava eu para ir para a igreja. Então, de certa forma, ela teve aquele bloqueio, porque a gente sempre foi católico, e para minha mãe não fazia sentido, né? E até hoje a minha mãe é católica, né? Mas ela não é praticante. Mas, para a glória de Deus, aquele dia eu tive um encontro com o Senhor, né? Eu tive um encontro, eu levantei a minha mão e eu falei, não, eu nunca senti isso aqui que eu tô sentindo. E aí o Senhor foi trabalhando na minha vida, foi me libertando de toda idolatria que eu tinha, que era a forma que eu tinha aprendido, né? Então hoje eu entendo que era no tempo da ignorância, né? O Senhor não considera, né? Então o Senhor foi me limpando de tudo que Ele queria, né? Eu falei, Senhor, o Senhor tem liberdade para trabalhar. E aí foi quando eu comecei a cantar, né? Nos corais, fui sendo ministrada ali pelo Senhor. Depois eu me inscrevi para fazer parte do louvor, nem sabia o que eu estava fazendo ali, mas eu sabia que não era sobre mim, que era o Senhor, através da minha vida, né? E foi isso. E aí a gente começou a caminhar nessa mesma igreja, né? Que hoje a gente não faz mais parte dessa igreja, mas o Senhor me ensinou muito nesse período, Dani. Porque quando você está aberto, de fato, e você fala, Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu confio. Foi o que eu fiz. Eu confiei, entreguei, né? E o Senhor foi me dando experiências. A partir dali eu fui me abrindo, o Senhor foi me dando experiências particulares, porque é muito bom você ouvir o outro, né? Mas quando você vive os seus testemunhos e os seus particulares com o Senhor, você entende, né, que Ele é pai, que Ele não tem filho preferido, Ele fala com você sim, Ele não precisa de intermediários para falar com você, você tem acesso à fonte diretamente. E aí eu fui aprendendo isso, que eu não tinha intermediários, que eu podia acessar direto a Ele. E glória a Deus, estou até hoje, graças a Deus, nunca me desviei, assim, que eu falo, né, nunca voltei para o mundo, assim, né, de onde eu vim, mas o Senhor tem me dado a cada dia a certeza, né, de que Ele tem um chamado muito forte na minha vida, que Ele tem me capacitado, ainda que eu falo, Senhor, eu não sei falar, Ele fala, não, você não precisa, só abre a sua boca, né, e glória a Deus por isso. E fora as pessoas que Deus colocou no meu caminho, né, durante esse período, que são os pastores, né, que viraram meus amigos, depois viraram padrinhos de casamento, e glória a Deus por isso. Então a conversão foi basicamente isso. Glória a Deus, Ju, que testemunho, né? O Senhor atraiu você com cordas de amor, né? Como fala a palavra. Através do louvor, Ele tocou seu coração e te atraiu já através do seu chamado também, né? Aquilo que pulsava no seu coração e você não sabia, o Senhor veio e tocou e fez. Eu também quero aproveitar e ouvir o seu testemunho do seu bom encontro, né, do seu casamento. Quantas pessoas que estão aqui nos ouvindo agora, tá na época da espera, na época em que tá aguardando no Senhor, mas confia, no tempo certo o Senhor vai trazer. O Senhor, Ele não chega atrasado, Ele tem o melhor para você. Descansa no Senhor, porque no tempo certo você vai viver as promessas de Deus. Eu quero te ouvir, Ju, falar do seu casamento. Como é que foi esse bom encontro? Como é que o Senhor trabalhou na sua vida? Amém. É muito curioso falar do meu casamento, porque o meu marido, ele é meu amigo de infância. Então, assim, a gente, desde quando a gente se conhece? Desde sempre. Desde quando a gente era um bebê, a gente se conhece. Então, assim, quando a minha mãe me teve, a minha sogra foi visitar, né, a minha mãe com o meu marido no colo. Então, assim, a gente se conhece desde sempre. E eu creio que em tudo há propósito debaixo do céu, né, Dani? A gente brincava na rua juntos, a gente sempre foi amigo, né? A gente morava de frente um pro outro. E é muito curioso falar, porque a gente sempre foi amigo, a gente nunca teve esse olhar diferente um pro outro. Eu gostava do amigo dele, ele gostava da minha amiga, e a gente brincava junto na rua, então nunca teve esse olhar, né,
pro namoro e tal. E aí chegou um dado momento que a gente se separou, assim, no sentido, cada um tomou seu rumo, né? A gente foi estudar, eu estudava em outro lugar, eu não estudava por aqui, então a gente não se via, porque aí eu comecei a trabalhar, ele também, então a gente não se via. Passaram-se uns anos, né? A gente se encontrava esporadicamente na rua, falava um oi, mas aí, em um dado momento, eu já estava servindo a Deus, né? Na igreja, aqui no Jardim Paulista, e aí a gente teve um final de ano, e a gente se encontrou, a gente se abraçou, oi, tudo bem? Nossa, faz tempo que eu não te vejo e tal. E ele já tinha um relacionamento de 5 anos, já estava praticamente noivo, né? E eu não, eu tinha tido um namoro, tinha terminado, e aí tava naquela... Eu sempre tive... Eu falo que o inimigo, às vezes, ele quer nos calar e quer nos entristecer com determinadas áreas. Então, assim, se você tá ouvindo e você tá sofrendo na área sentimental, saiba que o Senhor tem sim uma saída, ele sempre tem, né? E naquela época eu falava, nossa, Senhor, será que eu nunca vou me casar? Será que eu nunca vou ter uma família? E porque era o meu sonho era ter uma família, era ser mãe. E aí a gente se encontrou naquele final de ano, a gente trocou telefone, porque nesse momento a gente não tinha mais telefone, né, um do outro. E eu falei, nossa, e sua namorada? Ele falou, não, a gente não tá mais junto. Eu até achava estranho, porque para mim ele já tinha até casado, né? E aí a gente se encontrou, trocamos telefone, depois a gente criou uma amizade, né, como se fosse retornando uma amizade. E aí eu compartilhei, né, com o meu pastor na época, que era o pastor Ederson. E eu falei, pastor, eu tenho que trazer, né, um rapaz aqui e tal, é meu amigo. E aí, nessa época, o meu na época namorado estava no mundo, ele estava no mundo. Então, o que o pastor falou, né? Olha, Ju, é julgo desigual, é meio perigoso, né? Você na igreja, a pessoa no mundo. Então, assim, sempre tende a pessoa te levar e não você trazer ela para a igreja. E ele estava super certo, ele estava fazendo o papel de pastor, o pai na fé, né? E assim, em nenhum momento ele me proibiu, em nenhum momento ele falou, mas você não vai. Ele falou, mas é uma escolha pessoal, né? A gente vai orar sim, a gente vai te cobrir sim, mas eu tô te orientando como pastor, que é muito perigoso. E aí tudo bem. E aí, em resumo, porque aconteceu várias coisas nesse meio tempo, como as nossas famílias já se conheciam, né, há muito tempo, a mãe dele, o pai dele pediu pra gente ir pro Paraná. E aí, como minha mãe já conhecia, falou, pode ir, né, que conheço a família, confio na minha filha também. Aí, nessa altura, eu já tinha, uns 19 anos. E aí, a gente foi pro Paraná. Só que chegou lá no Paraná, Dani, ele saía para pegar o pão com o tio dele e voltava bêbado. Então, ele bebia, né, com o tio dele e tal. E aí, a mãe dele chegou a ficar a favor de mim, a família dele toda, assim, mas você traz a menina é de Deus, ela é uma serva, e você fica fazendo isso com ela, tal. E eu era bem bobinha, sabe, inocente, tudo eu falava assim. E eu falava, não, deixa ele. Aí a minha sogra, não, mas não tá certo, Ju, você tem que puxar as rédeas e tal. E é muito engraçado, Dani, como Deus faz as coisas, porque quando a gente voltou, a gente ficou, não lembro agora o tempo, mas sei lá, 7 dias. Quando a gente voltou, o que ele fez? Era 2 dias antes do meu aniversário. Ele terminou comigo. Aí eu falei, meu Deus, como assim? Que presente de aniversário, né? Ele terminou comigo, e agora? Chorei, sofri. Eu falei, quer saber? Não vou querer namorar mais. Eu vou mergulhar na obra. Vou fazer a vontade do Senhor. E aí eu fiz assim, a ferida estava aberta, certo? O que eu fiz? Comecei a fazer um monte de coisa na igreja. Aí eu era do louvor, aí eu era do infantil, aí eu ajudava nas arrecadações que tinha, que a gente sempre foi muito unido nesse sentido, né? Fazia feijoada, fazia para arrecadar para um instrumento da igreja. Então eu estava em tudo na igreja. Eu não tinha escala, a escala era todos os dias. Todos os dias de culto eu estava lá. E aí passaram-se 10 meses. E eu falei, pronto, não é o Anderson, não é ele, porque primeiro que ele tá no mundo e nesse meio tempo ele nas festas, né, ele curtindo lá a vida dele e eu mergulhada na obra. Até que no ano seguinte, quando foi em dezembro, na mesma época, a gente se encontrou de novo. Aí eu falei, no mesmo lugar, e aí teve um vizinho aqui até brincou, nossa, parece que eu já vi essa cena no passado, brincando, né? Aí eu,
Não, mas calma, não vai chegar no mesmo lugar essa cena, né? Que assim, que depois a gente começou a namorar. E aí ele falou assim, nossa, você tá bem? Eu falei, eu tô ótima. E aí ele falou assim, olha, nossa, eu tô sofrendo, né, tal. Eu falei assim, olha, Anderson, agora que a ferida tá fechando, me perdoa, mas eu não vou abrir de novo. Eu sei que você tá querendo uma coisa, eu quero outra, não dá pra eu ir pra um lado e você pra outro. Então, assim, fique em paz. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí ele, não, mas eu gosto de você, eu percebi que eu gosto de você. Eu falei assim, então assim, dessa vez a gente vai fazer diferente. Se de fato você quiser namorar comigo, agora você vai orar. Então eu fiz diferente do que eu tinha feito, né? E aí ele falou, orar, como que é orar? Eu falei, você ora, eu oro. Se o Senhor falar que é, porque... Ah, mas como que ele fala? Eu não sei também te explicar. Mas se for de Deus, você vai esperar, não vai? Porque eu não tô com pressa. Se você estiver com pressa, ele, não, tudo bem. Aí a gente orou 1 mês, orou 2 meses. Aí eu falei assim, e outra coisa, se realmente você quiser namorar comigo, agora você vai ter que falar com o meu pastor. E com o meu pai. Então, assim, foi um trabalhar de Deus, Dani, no orgulho do Anderson, na minha ansiedade também de querer resolver. Ah, mas eu quero... Porque a gente tende a querer ensinar o Senhor como trabalhar, né? Olha, Senhor, mas eu quero casar aqui, eu quero fazer assim. E o Senhor só olhando pra gente, tá bom. E aí, ele foi, dito e feito, Dani, ele foi falar com o apóstolo Éder e com a bispa Wanda, a apóstola Wanda hoje, né? E falou, aí a gente sentou assim nas cadeiras, né, um de frente pro outro. Eu falei, não tô acreditando que ele tá aqui, eu não acredito que ele veio. Eu fiquei assim, ele quer mesmo, porque para ele encarar o meu pastor. E aí ele pediu, né, ele falou assim, olha, a gente tava separado, né, há 10 meses, eu pedi para voltar, ela falou que a gente tinha que orar e tal. Aí o apóstolo, bem amoroso, como ele sempre foi, né? Falou assim, olha, eu não posso intervir, né, na área sentimental de vocês, mas assim, uma coisa eu te falo, Anderson, a Ju, ela tem um dono. E esse dono tem ciúmes dela. E esse dono não sou eu, e nem é o pai dela. O dono dela é o Senhor. Então, assim, olha a joia que o Senhor está colocando na sua mão. Presta atenção nos caminhos, né, que você vai tomar, porque o pai dela, o dono dela é ciumento. E aí, mas eu libero vocês, orou com a gente, liberou a gente. Depois ele veio pedir pro meu pai também deixou, né? E aí, olha só como é uma coisa, né? Em lugar de vergonha, dupla honra. No ano seguinte, quando a gente voltou a namorar, que o meu pastor abençoou, meu pai abençoou, eu tava em casa, né, na época, e aí ele falou assim, olha, eu queria te fazer um pedido. Aí eu falei, pode falar. Ele falou assim, você não acha legal a gente noivar no dia do seu aniversário? Aí eu falei, isso é um pedido de casamento? Brincando, né? E aí eu falei, meu Deus. Ele, não, então, porque 1 ano atrás, né, eu tava terminando 2 dias antes do seu aniversário e eu quero encerrar esse ciclo, eu quero quebrar essa lembrança negativa que você tem. E a glória é do Senhor, Dani, nisso tudo. Por quê? Quando foi dia 21 de abril do ano seguinte, a gente noivou, né? Deus preparou tudo. Sabe assim, foi uma festa linda. Não foi dos meus recursos, foi o próprio Deus que uniu as pessoas para dar isso, para dar aquilo, e virou uma festa. Era só um almoço em família, virou uma festa, né? E aí, a partir disso, né, que o Senhor começou a trabalhar nas nossas vidas, né? A gente começou a caminhar junto, a gente começou ali no mesmo foco. E aí, em resumo, né, para o casamento, o Senhor só falou assim, marca a data. Marca a data, porque eu vou honrar vocês, né? E nos meus recursos, Dani, eu não poderia, e nem nos recursos do Anderson, casar onde eu casei, com a roupa que eu casei, com a estrutura que eu casei, só podia ser coisa do Senhor, porque na matemática nossa não bateria as contas. A gente ganhava super pouquinho, na época a gente estudava, então assim, eu falava, mas como, Senhor, como vai ser? E aí eu quero até honrar a vida de uma pastora aqui, a pastora Débora, de Sorocaba, né, do pastor Joilson também. Eu estava na igreja, esse dia eu tinha que ir para a faculdade, só que eu não fui, eu peguei o ônibus para ir para a igreja.
Quando eu cheguei no culto, Dani, eu falei assim, Senhor, eu vou sentar aqui no fundo. Eu preciso ouvir a sua voz, eu vou desistir da faculdade, eu quero, sabe, eu não vou conseguir terminar e, quiçá, fazer uma festa de casamento. E eu tava noiva já, nessa altura eu já tava noiva. Sentei lá no fundo da igreja, e aí a pastora Débora falou assim, eu tava em casa, o Senhor me deu alguns nomes, e eu vou chamando aqui, eu quero que você venha à frente. E aí começou a chamar, eu lembro que uma das pessoas que estavam na fila era a pastora Alexandra, que hoje é minha líder de louvor. E aí o Senhor fez uma fileirinha assim, né, de pessoas, no qual ela tinha chamado, e ela falou, Juliana. E tinha uma outra Juliana, né, junto ali, que hoje ela é pastora. E aí eu falei, com quem que será, né, que ela tá falando? Porque tem 2 Julianas. Aí ela falou, você. Aí eu fui, e aí o Senhor começou a falar, Dani. Ela falou assim, olha, o Senhor me mostra uma carteira. E essa carteira é da cor da blusa dessa irmã, que era a pastora Alexandra. E era uma carteira roxa, sabe? Assim, era uma cor diferente a carteira. Aí ela falou, você tem uma carteira dessa cor? Eu falei, tenho. Ela, vai lá pegar na sua bolsa. E aí eu peguei a carteira tremendo. E ela falou assim, tá vazia, né? Tá vazia essa carteira. O Senhor fala que ele vai te honrar. Que esse dia aqui vai ser marcado. Que hoje você pode não ter, mas um dia você vai ter para emprestar. E não é para você desistir de nada. Porque quem paga a sua faculdade é o Senhor. E aí eu comecei a chorar e ela falou, eu vejo um rapaz. E ela descreveu o meu marido, Dani. Ela falou, ele é loiro, ele é assim, assim, assim. Eu vejo a cor lilás. Eu vejo um lugar, como se fosse um gramado verde, bem grande. Eu vejo a cor lilás. E o Senhor fala que ele está preparando tudo. Que era só para você marcar a data. Marca amanhã a data. Aí eu saí, eu desmanchei, né? Eu falei, meu Deus, quem falou isso para ela? Quem contou minha vida? E aí, Dani, para a honra e glória do Senhor, ainda o Senhor fez mais do que eu pensava ou imaginava. A gente marcou a data. Deus. O Senhor preparou o salão. O Senhor, a gente ganhou a lua de mel em Campos do Jordão. A gente ganhou tudo. A gente ganhou geladeira, fogão. A gente ganhou, mobiliaram a nossa casa. Glória a Deus. Para a glória do Senhor. E a gente casou. E eu sempre tive vontade de casar, ou em campo ou em praia. E eu casei num sítio maravilhoso, para a glória do Senhor, porque a honra não é minha, nem do Anderson, porque eu falo que o nosso pai é um pai de amor. Ele sonda, assim, até o que nosso coração deseja. Imagina o que você ora pedindo, né? E a gente casou no sítio Santa Rita, é um lugar maravilhoso aqui de Barueri, para a glória de Deus. O Senhor preparou tudo, até a viagem, tudo. E esse foi o testemunho do meu casamento, assim, tem muitos detalhes, né, que eu vejo hoje que foi a mão de Deus. O Senhor me guardou, o Senhor me escondeu, porque eu não conheci ninguém nessa época. Nessa fase, eu falo pro Anderson, eu falo, amor, o Senhor me escondeu para você. Você é privilegiado. Ele fala, eu sei disso. Eu falo, amor, porque assim, eu não me envolvi com ninguém, Dani, com ninguém mais. Porque o Senhor tava falando, peraí, eu vou só trabalhar aqui um pouquinho com ele, deixa eu só lapidar um pouco, e aí quando eu te der, eu dou ele bem limpinho. E aí foi como o Senhor fez. E para honra e glória do Senhor, o nosso pastor que abençoou foi quem fez o casamento, né? Então ele estava presente, e no dia que ele, né, do nosso casamento, ele profetizou que o meu marido ia ser um pai muito amoroso, e que logo em breve, não ia demorar, a gente ia ter um filho, para a glória de Deus. Glória a Deus, Ju, meu Deus, que testemunho de fé, né, de confiança, de esperar no Senhor. Vale a pena a gente esperar no Senhor. Você não se revoltou assim, que tem muitas pessoas que se revoltam, não vou me casar mais, eu vou pro mundo, cansei. Não, você correu pro lugar certo. Foi pro colo do Pai. Nós, como filhas, vamos chorar mesmo no colo do Senhor. Se você tá aí nos ouvindo, se você tá com vontade de chorar, chora no lugar certo. Corre pros braços do Senhor, porque Ele vai te guardar. Ele escondeu a Ju, porque às vezes nós, como mulheres, ficamos fragilizadas. E pode acontecer de você se enganar.
Então o Senhor protegeu as emoções da Juliana, curou as emoções dela, trabalhou na vida do esposo e supriu a necessidade, como ela colocou Deus como um pai, ele como um pai, proporcionou para ela o casamento dos sonhos que ela queria. E às vezes assim, o versículo que eu li hoje, né, é porque nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Então a nossa fé em ação pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu creio, Ju, que foi só o início do que Deus, eu não sei o que você está vivendo agora, mas é só o início do que Deus está fazendo e vai continuar fazendo na sua vida. E você que está nos ouvindo, tenha fé. Você que está próximo de casar e está pensando, vou fazer só um almoço em família. Eu acho que eu não vou fazer nada. Põe nos pés do Senhor ali, vai na oração, porque o Senhor vem e age, transforma e traz do norte, traz do sul. Eu sei que o Senhor desperta, tira sono de pessoas, que eu já ouvi muitos testemunhos assim, mas Ele traz, né? Ele faz e supre a necessidade. Glória a Deus. Ju, eu quero também que você complemente o testemunho da faculdade. Você começou a falar, né, da sua faculdade. Quantas pessoas passam por essa situação de às vezes não estar com uma condição, ter que trancar a faculdade, às vezes acaba desistindo. Não desista dos seus sonhos. Se você passou por um momento em que teve que trancar a sua faculdade, teve que desistir, volte a sonhar hoje. Ore ao Senhor, Ele vai te dar uma estratégia. Você que ainda não saiu, não desistiu, não desista. Procure uma saída no Senhor, Ele vai trazer recursos. Não foi à toa que você iniciou. Deus tem propósito na tua vida e Deus tem propósito nessa tua vocação. Então não desista daquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos. Amém? Quero te ouvir, Ju, falando sobre a faculdade, como foi o trabalhar do Senhor na sua vida nessa área. E é muito tremendo, Dani, que você está falando, porque às vezes a gente, quando a gente ora, né, a gente sempre entrega na mão do Senhor. E às vezes a gente quer pôr a nossa mão, até porque a gente calcula fisicamente, né? E a matemática do Senhor é diferente, né? E Deus foi tão maravilhoso, assim, hoje eu vejo a riqueza de detalhes. Quando você está passando, você não entende, Dani. Quando você está passando, você só quer sair dali. Você só quer pular o processo e viver o propósito já no final. E não, na verdade, o processo que é ali é onde você vai sendo forjado. É onde o Senhor vê onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, né? E eu lembro que na faculdade, né, para a glória de Deus, nesse período, meu marido, que na época era meu noivo, né, ele me fortaleceu muito. E ele falou assim, olha, você não vai desistir. E por meses ele pagou minha faculdade. Quando não era ele, era o meu pai, porque eu fiquei desempregada, né? E o Senhor falou, assim, sabe o maná? O Senhor ia mandando o maná. E aí, o maná é comida que come no dia. Se virar para outro dia, estraga. Então, o Senhor ia mandando ali, sabe? Não, filha, calma, esse mês já foi. E aí, eu ia vivendo mês a mês. E eu falava, não. E eu lembro dos meus professores falando, não, você não vai desistir. Tá muito mais perto de você chegar do que de você voltar. Então você vai sim, até o Senhor usava até estranhos, sabe? Pessoas que não serviam a Deus, que eu creio que o Senhor usa quem Ele quiser. E no momento que Ele quiser, se a pessoa abrir a boca, às vezes ela acha que ela que tá falando e dando aquele conselho, e na verdade não. Na verdade é o próprio Deus usando, né? E aí o Senhor, para a glória de Deus, eu consegui finalizar a minha faculdade. Eu ganhei, nesse meio período também, eu ganhei o meu curso de inglês, fiz 5 anos de inglês, bolsista 100%, coisa que, assim, só o Senhor para explicar. Não tem como calcular, entende? Porque eu falo que tem bênçãos que você estima, assim, deve ter custado tanto. E tem bênçãos que não tem preço, tem valor. Tem bênçãos que você olha e fala, meu Deus, isso aqui com o meu braço eu não conseguiria, só o Senhor mesmo. E para a glória de Deus, a gente sempre conversava. Eu consegui finalizar a faculdade e ele começou a dele. Eu falei, agora eu vou estar com você. E aí eu entrei no trabalho, abençoado, né, para a glória de Deus. E eu falei assim, agora você que não vai desistir. E ele, por muitas vezes, quis desistir. E eu falei, lembra quando você me falava que você estava comigo? Agora eu que estou te falando, eu estou com você e você não vai desistir. E aí, nesse momento, a gente já estava casado, né? A gente já tinha casado. E a gente tinha muitas conversas, assim, sabe? Antes de dormir, a gente falava, como que vai ser, né? Sobre filhos, por exemplo.
Aí a gente tinha sempre vários combinados, a gente tem vários combinados, né, com o nosso marido. E aí eu falei assim, amor, ó, a gente vai se curtir, né, nesse período do casamento, você faz faculdade. Então, assim, acho que não tá na hora de ter filho, né? E o Senhor ouvindo essas conversas, né? E aí o nosso combinado era, quando ele terminasse a faculdade, a gente ia pensar em ter um filho, né? E para honra e glória do Senhor, porque eu falo, meu Deus, Dani, Deus tem prazer em planos, sabe? Em projetos. Escreve os seus projetos. Coloca no papel. Por quê? É muito engraçado dizer isso. Parece besteira. Muitas vezes você vai parecer louco. Quem está ouvindo, né, aqui o nosso podcast, vai parecer muitas vezes que você é doido. Mas para o Senhor você não é doido. A sua fé está em ação ali naquele momento. E eu falava, ó, quando você terminar a faculdade, a gente pensa em filho. E na formatura do meu marido da faculdade, eu estava grávida de poucas semanas da minha primeira filha. Então, assim, o Senhor, até nisso, o Senhor falou, tá bom, filha, é seu desejo? Então, amém, assim será feito, né? É o que a palavra fala, quando a gente não recebe porque pede mal. Então, comece a pedir bem, comece a pedir certo, comece a escrever, coloca a data nos seus sonhos. Por quê? O Senhor tem prazer em projeto. E Ele é perito em realizar projeto. E se você está só vivendo, só existindo, respirando, amém. O Senhor, Ele vai te livrando, né? Te dando livramentos e tal. Mas se você tem projetos, o Senhor faz ali com a forma, né? Da forma dele, com que se realize. E para a glória de Deus, na formatura do meu esposo, eu já estava grávida da Sofia. Eu falo que ela não foi planejada por mim, mas ela foi planejada pelo Senhor. Porque ela veio exatamente no período que eu falei com o Senhor. E eu tinha combinado com meu marido antes de dormir. Sempre a gente falava, como será? Essa casa é tão vazia, como será quando a gente tiver uma criança, né? E aí a gente brincava, não vamos pensar nisso agora, vamos focar na sua faculdade. E o Senhor foi tão lindo, Dani, que Ele fez exatamente assim, o que a gente planejava ao dormir, sabe? Naquele tempo de mesa que a gente tinha também, a gente sempre falava, e o Senhor falou, ok, agora eu posso enviar o filho. E aí enviou a nossa filha, Sofia. Glória a Deus, o Deus sabe o tempo certo, né, de fazer, Ele sabe o tempo certo de realizar, e Ele foi, né, construindo a história da sua vida junto com vocês. Vocês foram abrindo, por isso que a gente fala que é pai, né? Pai é assim, ele ouve o filho. A Bíblia fala que se você deleitar no Senhor, Ele vai conceder o desejo do seu coração. Se você descansar no Senhor, quando você coloca todas as suas ansiedades diante do Senhor, Ele vem conforme a vontade dEle e vai concedendo. Ju, eu sei que você tem um testemunho impactante de cura, né? Já que a gente tá falando de filho, da sua filha, você que tá nos ouvindo agora, que tá passando por uma situação de enfermidade, ou que está no hospital, no leito de hospital nos ouvindo, e filho é a parte mais sensível, é a parte que nos dói. Às vezes a gente fala assim, não, aconteça comigo, mas não acontece com o nosso filho, né? Não sei se você já pensou isso, mas eu já pensei isso. Mas o Senhor sabe tratar com a gente e o Senhor é muito misericordioso. Eu queria te ouvir falar sobre esse testemunho de cura que o Senhor fez na vida da Catarina, sua filha linda. Nós vamos colocar as fotos aqui para você ver e conhecer esse presente de Deus, porque Deus foi muito bondoso com a Ju, deu 2 princesas para ela cuidar. E eu queria ouvir esse testemunho, Ju. Amém. E assim, Dani, eu vejo o cuidado de Deus em todas as coisas, né? Falando agora do testemunho da Catarina, né? Eu sei que todos que estão ouvindo, e você também, deve ter vários testemunhos, que se a gente fosse contar tudo aqui, né? A gente ia horas a fio sem terminar, né? Porque é muitos testemunhos. E eu glorifico a Deus porque a minha filha, a Catarina, né? Ela tem diferença da Sofia de quase 5 anos. E eu lembro que um dos nossos combinados era também que a gente ia ter 2 filhos, né? E aí eu lembro que na época que eu fiquei grávida da Catarina, assim, antes mesmo de eu ficar grávida, eu não queria, Dani. Eu não queria. Por isso que eu falo que filho não é nosso plano, ele é plano do Senhor. Porque às vezes a gente mesmo não quer.
mas o Senhor tem algo para realizar através daquele filho. E aí, na hora, a gente não entende, a gente às vezes nem... Eu lembro de eu falando, não, tá ótima, Sofia, já tá prática, ó, ela já tá, assim, super autônoma, não precisa de mim para nada, então pra que eu vou, né? E o meu marido, não, amor, mas eu quero ter outro, A gente fez o Casados para Sempre. Nesse período, o Senhor trabalhou no nosso casamento. E aí, na formatura do Casados, eu tava grávida da Catarina. E aí, tudo bem, Dani, foi tudo certo a gestação, né? Quando eu descobri, foi aquele choque, mas de certa forma eu falei, amém, amém. Filho é bênção. E aí aceitei, e aí já amei. Quando ela foi gerada, né, assim, eu já... Nossa, já tem outro serzinho aqui dentro da minha barriga, e eu já amava muito ela, né? E aí eu lembro, Dani, quando eu tava por volta de 3 meses, né? Tava tudo certo, né? Nas ultrassom, tudo. Por volta de 3 meses, a pastora Fernanda, alguns aqui do podcast conhecem ela, e eu amo a vida dela. Um beijo, pastora Fernanda. E eu quero honrar aqui a vida dela, Dani, porque ela foi muito sábia, né? Quando eu tava com 3 meses, ela tava na escala comigo de louvor, e ela falou assim, meu amor, e aí, você já sabe o que é? Aí eu falei assim pra ela, eu não sei, mas eu acho que é um menino. Por quê, pastora? Deus te revelou? Aí ela falou, não. Eu falei, pastora, pode falar, se Deus te revelou que é uma menina ou um menino, pode me falar. E eu abri a mão assim, e ela séria, né? Ela, não, eu tive um sonho, mas eu vou orar, filha, vou só orar. E ela teve essa sabedoria de não me contar na hora. E aí eu falei, amém, pastora, mas amém, se é pra senhora orar, glória a Deus, eu tô recebendo. E aí, Dani, Deus fez eu esquecer dessa conversa. Eu não fiquei assim, pastora, então, me conta o sonho, me fala e tal. E passou a gestação tranquila, Dani. Quando foi no 7º mês, não lembro agora as semanas exatas, todos os exames do meu marido estavam comigo. E nesse dia ele não pôde, ele estava trabalhando e eu dirijo, né? Então ele falou, eu falei assim, amor, tem um exame e tal dia e você vai estar trabalhando, mas não se preocupa, tá tudo bem com a bebê, é só um ultrassom de rotina da gestação e eu vou sozinha, eu levo a Sofia na escola e vou sozinha, não tem problema. Ele, tem certeza? Tenho certeza. Nesse dia eu não estava com meu marido. E aí eu sentei, aí ele fez, o médico faz as perguntas de praxe, né? Ó, primeira gestação? Aí eu falei, não, é a 2ª gestação. Você já sabe o sexo? Ah, eu sei, uma menina, Catarina. Ah, que legal. E aí, nisso eu tava deitando, ele preparando ali, né, o exame. E aí uma enfermeira sentada, digitando o que o médico ia falando. Basicamente, esse exame, ele mede as dimensões do coração do bebê. E aí eu deitei, perguntou se eu era diabética, perguntou se eu tinha histórico cardíaco na família. Eu falei, não, doutor, eu não tenho histórico cardíaco, nem por parte de pai, nem por minha parte, né, pelo meu marido, nem por mim. E só a minha mãe que é diabética. Ah, tudo bem. Aí ele começou a fazer o exame que era para durar, sei lá, 15 a 20 minutos, durou 50 minutos. E aí ele, mas você não tem mesmo nenhuma cardiopatia? Eu, não. Mas você nunca teve nenhum histórico familiar? E eu já estava achando estranho aquelas perguntas. Porque o médico começou a enfatizar muito. Você tem certeza? E eu, doutor, por quê? O que o senhor tá vendo? Aí ele falou assim, não, vamos lá, você tá sozinha? Eu já achei estranho. Aí ele falou, não, eu tô sozinha. Aí ele, mas você quer chamar alguém? Aí eu, doutor, o que tá acontecendo? Ele falou assim, olha, eu não sou muito bom de desenho, mas eu vou fazer um desenho para você. Ó, aqui é o coração da sua filha, ele fez um desenho à caneta mesmo. Ó, aqui é o coração, certo? É um coração normal. Ele tem aqui as veias, são as ramificações que vão para os órgãos, e tem uma veia principal que se chama aorta. Você já ouviu falar? Aí eu, já ouvi falar, então. A sua filha, ela tem um defeito na aorta. E esse problema, ele se chama coarctação de aorta. E eu, tá bom, mas e aí? Ele, então, isso aqui, essa veia, ela não regenera. Isso aqui é cirúrgico. Aí eu, tá. Ele, você tá me entendendo? Aí eu, tô. Aí ele falou assim, mas você tá me entendendo mesmo?
ela vai ter que operar. Aí eu falei, não, tudo bem, mas como que é essa cirurgia, doutora? Aí ele, assim que ela sair da sua barriga. Aí eu respirei. Você tá entendendo, moça? Tô. Ele viu que eu não tinha chorado, que eu não tinha... Eu só tava absorvendo aquela informação. Dani, diante de Deus, ele falou, você quer ligar pra alguém? Eu falei, não precisa, tá tudo bem. Eu sentei no carro, Dani, peguei, ele falou, eu vou imprimir agora pra você, porque o exame é 3 dias pra ficar pronto. Mas eu vou imprimir agora, porque isso aqui você tem que levar amanhã na sua médica, é urgente. Aí eu peguei o exame, entrei no carro, coloquei no banco do passageiro e chamei o Espírito Santo para uma conversa. Eu falei assim, Espírito Santo, eu sei que você está aqui comigo, porque na hora que eu levanto, o Senhor já levanta junto. E eu sei também que essa filha, ela não é minha, ela é do Senhor. Então, o que eu tiver que passar, que o Senhor passe comigo. Porque o meu recurso, eu não tenho recurso para tirar isso da minha filha. Mas o Senhor é o médico dos médicos. E aí, fui buscar minha filha, Sofia, digerindo aquilo, porque a gente grávida fica muito sensível. Meu marido me ligou, e aí, foi tudo bem? Foi tudo bem. Não quis falar por telefone, porque tem coisas que não dá para você falar por telefone. Eu cheguei, fechei o quarto, Dani, como a palavra fala, né? Fecha a porta do seu quarto. E eu falei pro meu esposo, eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. A nossa filha tem uma cardiopatia congênita. Mas o que é isso? Expliquei para ele tudo que o médico tinha falado. E o médico falou pra gente ir amanhã na obstetra. E aí, quando eu cheguei na minha ginecologista, ela falou assim, olha, realmente, eu tô vendo aqui, né, uma coarctação. A gente precisa de um especialista em feto. Aí eu fui num fetologista. A consulta com ele era em torno de R$1.000. E eu falei assim, amor, a gente vai fazer esse exame. A gente vai fazer esse exame, a gente vai passar com esse médico, porque ele é o melhor de São Paulo. A gente vai passar com ele. Tirei de onde não tinha, né? E aí a gente foi lá para esse médico, questão de 1 semana de diferença. E aí o médico pegou esse exame anterior e falou, é coarctação? Aí o médico começou a olhar, aí ele, realmente, ela é cardiopata, sua filha. Ela tem uma coarctação de aorta, a gente vai ter que... Ele falava como se fosse, assim, a coisa mais simples do mundo. É um corte e costura. Imagina que tem uma veia e essa parte tá fininha, não vai passar o sangue. Se não passa o sangue, para o pulmão, para o rim, para o fígado. E eu, assim, olhando... Ele falando do bebê que tava na minha barriga. E eu olhando, e eu falei, meu Deus, não é possível, eu não tô vivendo isso. Parecia mentira que eu tava vendo aquilo. Parecia um pesadelo e eu ia acordar. E aí ele falou assim, olha, a gente faz um corte aqui e emenda as 2 partes que estão boas. E a parte ruim eu jogo fora. Mas como que é, doutor? Então, você não vai poder pegar ela no nascimento e a gente vai esperar ela no centro cirúrgico, do lado. Então, assim, você não vai poder pôr ela no seu peito. A gente vai te mostrar ela, obviamente, mas já num bercinho, já na incubadora. E eu lembro, Dani, nitidamente, que a gente passou em 4 médicos, 4 cardiologistas. E o último foi esse fetologista. E o meu marido olhou para ele e falou assim, doutor, qual a probabilidade da minha filha não operar? Ele falou, 0. Ela vai operar. É 100% de chance dela operar. Aí o meu marido olhou para ele e falou assim, a minha fé, doutor, é que ela não vai precisar. Aí o médico falou, vamos ver então, pai. É como se a palavra do médico ali, Dani, tivesse carimbado, chancelado uma sentença para minha filha. E eu quero falar assim para as pessoas que estão ouvindo, ainda que haja sentença, ainda que o médico falou, é isso e ponto, aceita. A gente tem um Deus que é o médico dos médicos. A gente tem um Deus que ele vira o diagnóstico, ele transforma o diagnóstico. E aí, Dani, em breve resumo, lembra do sonho da pastora Fernanda? Nesse momento que eu tive o diagnóstico, eu lembrei dela. O Senhor me fez lembrar. E eu liguei para ela, falei, pastora, eu preciso falar com a senhora. E é muito sério o que eu preciso falar com a senhora, e é sobre a minha filha, né? Sobre a minha gestação.
Mas eu não contei pra ninguém, eu não contei pros meus pais, eu não contei pra minha sogra, pro meu sogro. Dani, eu fui pros pés do Senhor. Ninguém ficou sabendo. Ninguém. Eu e o Anderson literalmente entregamos no Senhor. Quando já estava a cesárea marcada, que eu chamei o apóstolo, contei pra ele, falei, só ora, apóstolo. Ele falou, amém, Ju, amém. E aí, quando foi no meu chá de bebê, eu falei, Senhor, que o Senhor prepare só eu e a pastora. Porque eu não quero ficar expondo. Porque, primeiro, que assim, a minha intenção não é vitimizar, Senhor. Eu sei que eu tenho um Deus que é maior do que qualquer diagnóstico. E eu tinha 4, tá, amiga? Eu não tinha 1, eu tinha 4. De médicos diferentes. Então, assim, eu não tinha uma palavra de um médico. Eu tinha 4 sentenças. Então, Meu assim, Deus, Ju. no mundo físico pesou aquilo. Só que no mundo espiritual eu falei, ainda assim, o meu Deus é o médico dos médicos. Glória a E Deus. quando eu fui contar para a pastora Fernanda, Deus preparou só eu e ela no meu chá de bebê. Eu falei assim, pastora, eu preciso te contar. Ela, não me conta nada. Eu vou te contar o sonho, porque chegou o momento de eu te contar. Aí eu amei. Ela falou assim, olha, eu sonhei que você estava em trabalho de parto. E não era um hospital, era um campo, assim, era um campo, não era um hospital. E quando você sentia dores de parto, nascia uma menina, 2 anjos bem grandes, eu não via o fim deles, eles eram muito grandes, me entregavam uma menina. E eu olhava e falava assim, ué, mas a Ju já tem a Sofia. E o Senhor falava assim, eu vou dar outra menina para ela. Ou seja, o Senhor revelou antes do que para mim mesmo, para a pastora Fernanda, que ia ser uma menina. Só que ela foi sábia e não me contou. E no sonho a bebê estava roxa, ela estava sem respirar. E aí quando ela olhava para a bebê, vinha uma luz do céu no meio da bebê. E ela fazia assim, e voltava o fôlego, e ela voltava a cor. E os anjos falavam assim para a pastora Fernanda, pode entregar ela para a mãe, que nós operamos ela. Para honra e glória do Senhor. E aí a pastora me contando esse sonho, eu já lavei o altar. Nós estávamos no altar, literalmente. Eu lavei aquele altar de choro. Eu falei, Deus, eu creio, Senhor, eu creio. Senhor, eu creio de alma, eu creio de espírito, eu creio de corpo. E aí a pastora Fernanda falou o quê para mim? Ju, sabe esse chá hoje? Não é um chá, é um culto de ação de graças. Você crê que a sua filha já foi curada na sua barriga? Eu falei, eu creio. Ainda que eu tenha 4 diagnósticos, pastor, eu creio. E aí, o meu chá foi tremendo. Eu sentia como o Senhor mexesse nela, assim. Eu sentia uma unção, Dani. Colocaram uma cadeira, acharam que eu estava passando mal. Porque eu estava tão entregue, assim, naquele momento. Eu fui tão visitada pelo Espírito naquele dia. A minha barriga, eu sentia ela tremer, assim, ó. E dentro, eu sentia a bebê mexendo, sabe? Como se o Senhor estivesse mexendo nela. Foi algo tão extraordinário que até hoje eu lembro da sensação. Deus usou a pastora Leuda para honra e glória do Senhor. Ela falava em espírito e eu respondia em espírito. E o Senhor traduzia tudo que ela estava falando. E o Senhor falava assim, em espírito, em linguagem, em línguas estranhas. Eu estou curando você, estou curando ela. Eu estou curando ela, eu estou curando ela. E eu chorava porque eu estava entendendo tudo. Só que eu nunca entendi língua estranha, Dani. Eu não tenho esse dom de interpretar. Só que naquele dia é como se o Senhor abrisse a minha mente e me traduzisse tudo que ele estava falando. E aí, para honra e glória do Senhor, naquele dia, teve pessoas que não entenderam nada, acharam que eu estava passando mal. Mas eu fui carregada pelo Senhor, Dani, eu estava flutuando. Tiveram que pôr uma cadeira para eu sentar. Quem estava no chá vai lembrar. Foi algo extraordinário que o Senhor fez. E marcaram a minha cesárea, porque quando a gente volta para o mundo físico, ainda está ali para você enfrentar o problema. E a minha médica falou, olha, Ju, eu vou fazer o seu parto, e aí eu vou ter que entregar ela para o cirurgião, porque eu não sou pediatra nem cirurgião, minha parte é obstetrícia, é você. A gente vai ter que entregar ela para a equipe do Santa Joana. E aí, Dani, foi assim, a gente marcou a cesárea, a minha pressão na hora estava 10/6, eu estava calma, como se fosse um maracujá do céu. Eu estava tão convicta do meu milagre, Dani. Tem horas que a gente, ainda não vendo, a gente tem que ter convicção.
ainda não vendo, a gente precisa crer. Porque a fé não é verdade. sobre você ver. A fé não é sobre você esperar acontecer e depois acreditar. A É fé é verdade. totalmente contrário. A fé é você acreditar, apesar do diagnóstico falar totalmente contrário. E aí eu fui, quando mediram a minha pressão, todo mundo já me conhecia. Ah, você é a mãe da bebê com coarctação de aorta? Aí eu falava, eu sou eu mesma. Aí mediram minha pressão, 10/6. A enfermeira, meu Deus, você tá muito calma. Você tá estranha. Porque a tendência é subir a pressão quando você fica nervosa. E eu olhava pro meu marido, eu sorria. Eu fiz ensaio gestante, sorrindo. Eu falei assim, Senhor, isso aqui é só um papel. Isso aqui é só um papel. Mas o meu Deus diz que se eu crer e se eu declarar, eu vou receber. Amém. Então eu ia declarando. E aí no parto, Dani, fizeram a cesárea, não me deram a bebê, levaram ela para um centro cirúrgico, né? Quando chegou lá, eu só peguei na mãozinha dela. Nosso conhecimento foi uma pegada de mão, que é a única foto que eu tenho com ela no nascimento. Eu pegando a mãozinha dela e eu falei assim para ela, filha, a mamãe tá aqui, vai ficar tudo bem. Eu só falei isso para ela. Quando chegou lá no centro cirúrgico, não acharam nada. E aí o cirurgião veio, né? Eu fui para uma sala para recuperar da hack, e o meu marido e nós dois em espírito de oração. Eu lá, recuperando da hack, veio uma enfermeira, Dani, que hoje eu entendo que era um anjo. Ela falou assim, não se preocupa, porque ela tem um pai. E esse pai tá cuidando dela. E a lágrima só escorria, porque eu tava tão tensa pensando, o que estão fazendo com a minha filha? O que tá acontecendo agora? Eu esqueci da cesárea, eu esqueci de anestesia, eu esqueci de tudo. A gente, quando é mãe, a gente vive o filho, né? E aí, pra honra e glória do Senhor, Dani, reviraram a menina do avesso. Um médico veio, com 48 horas, outro médico veio e falou, ela ficou na UTI por esse problema, né, que eles achavam que ela tinha. Chegou o segundo médico e falou assim, olha, a gente não achou nada, a gente não vai abrir ela, porque ela não tem nada no coração. E aí chegou a chefe da cardiologia do Santa Joana, a chefe, e falou assim, eu não sei o que essa criança está fazendo aqui nessa UTI, porque ela não tem nada, ela está de alta. Glória a Deus. Glória do Senhor. E sabe quantos dias durou esse vale, Dani? Porque é legal a gente se atentar aos detalhes, porque numa UTI, 7 dias não são 7 dias. Numa UTI, 7 dias é uma eternidade. Porque nesse meio tempo eu tive que vir para casa e deixar minha filha lá. E esse foi o maior trabalhar de Deus, do Senhor comigo. Porque eu falei, Senhor, se eu não confiar no Senhor agora, eu não sei quando. Porque tem uma hora, Dani, que os seus recursos se esgotam e aí você não tem. E a única opção é confiar. A única opção minha foi confiar. E eu vim para casa, eu falei, Senhor, lembra que ela não é minha? Que o Senhor só me deu para eu cuidar, mas ela é tua. Então cuida dela, cuida. E eu vim, aí o meu leite secou por conta todo desse estresse, né, que a gente passa. Mas para honra e glória do Senhor, ela saiu ilesa, sem nenhum Glória a corte. Deus. E sabe o que o Senhor usou de tudo isso, Dani? Hoje eu olho para as UTIs diferente. Para você entender o que é uma UTI, você tem que passar por uma. E o Senhor teve que me levar em uma. Para eu entender o outro, sabe? Para eu olhar, meu Deus, tem pessoas hoje que estão respirando por aparelho. Tinha bebês com o peito aberto. Tinha bebês lá que eu ficava olhando e falava, meu Deus. E a minha filha intacta. E eu, para honra e glória do Senhor, eu guardo, Dani, todos os exames. Por quê? Um dia, eu vou contar isso para Catarina, porque ela, tudo que o médico falou assim, ele falava assim, olha, sabe quais são as intercorrências que pode ter dessa cirurgia? Ela vai ser tardia para andar, ela vai ser tardia para falar, e para honra e glória do Senhor. A Catarina andou com 10 meses. A Catarina, a escola dela, no passado, me chamou e pulou ela de fase 1 ano, porque ela era muito esperta. Meu Isso Deus. é glória, e nem é para a glória da Catarina, é para a glória de Deus. Porque tudo que o médico falou que ia acontecer foi totalmente ao contrário. Ela foi mais rápida para tudo, ela é muito autônoma, ela é muito inteligente.
E para a glória do Senhor, Dani, hoje eu vejo que ainda, Fia, que você tenha 4 palavras que dizem que não, sabe? Não vai dar certo, não vai vingar, ou não vai ter jeito. O Senhor fala, tem jeito. Eu vou curar, eu vou fazer. E o Senhor operou a minha filha dentro da minha barriga, para honra e glória do Senhor. E eu falo, Dani, o médico que falou pro meu marido, olha, vamos ver então. Ele reconheceu a gente na UTI. E ele falou assim, eu conheço vocês. Aí o meu marido, sim, doutor, a gente foi lá no seu consultório. Aí ele olhou pra Catarina no bercinho e falou, ela é da coarctação? Aí o meu marido, pois é. Aí veio uma outra médica e falou assim, doutor, você viu? Ela só veio aqui nessa UTI pra causar, porque ela não tem nada no coração. Meu Deus. Deus que justifica, você não precisou abrir a sua boca. Meu Deus do céu. Como Deus faz, Ju. Meu Deus, Ele vai criando. Por isso que fala assim, que quem nos justifica é o Senhor. E é verdade, Ele que vem e traz a solução. Quando a gente confia e descansa, Ele justifica todas as coisas. Que testemunho edificante, Ju. É o que você falou, às vezes tem que passar, né? Pra poder compreender o outro. É uma habilitação espiritual que você tem para ajudar mães que estão passando por essa situação, porque não é fácil, mas o nosso Deus, Ele ainda opera milagres, desde do ventre até usando os médicos também. Você que está num hospital, numa UTI, às vezes desesperado, né, com decretos de morte, com decretos de situações, o nosso Deus é especialista em reverter o quadro, especialista em confundir o inimigo. Nós falamos assim, que o inimigo vem por um caminho, ele quer que você tenha fé naquilo, não tenha fé no Senhor. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Amém. Nós temos aquilo que o Senhor falou sobre a nossa vida, o decreto maior é o do nosso Rei Jesus. Aleluia. Amém, Ju? Glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. E assim, Dani, eu glorifico a Deus porque eu falo que quando a gente tem que subir um nível, há um preço, principalmente no mundo espiritual, né? E para a glória de Deus é como se eu tivesse sido testada na minha fé. E não porque eu tenho mais fé, eu sempre tinha essa preocupação de falar sobre isso, porque o nosso Deus não tem filho preferido. Não é porque o Senhor, eu falei, aprove ao Senhor, me dá esse milagre. E eu creio que tantas outras pessoas, né, podem se questionar, nossa, mas o Senhor operou na vida dela. O Senhor não tem filho preferido, Ele tem milagres para todos nós. E todas as situações que a gente passa, Dani, como diz um hino da Eitla, né, o milagre somos nós. O milagre é você continuar olhando para Ele, mesmo que as circunstâncias falem que não, né, porque a gente olha, né, o meu milagre foi a Catarina, foi, mas o milagre maior foi eu perseverar, foi eu falar, Senhor, ela é tua, ela não é minha. Então, assim, ainda que você esteja assim, com esse carimbo dos médicos, olha, é isso e aceita, rejeite, porque assim, ainda que pareça, né, que não, o Senhor tá atuando na sua causa. Amém. Amém. Amém, Ju. Eu quero já agradecer pela sua participação, por ter aberto o coração para nós aqui, compartilhando um pouco do seu testemunho. Eu sei que você deve ter muitos outros, mas eu já agradeço por compartilhar esses e que venha tocar na sua vida, você que está nos ouvindo, que você venha abrir o coração para o Senhor e romper em fé, porque o nosso Deus ainda faz milagre. Ju, amém. Eu queria te ouvir suas considerações finais para quem está nos ouvindo. Amém? Amém. Eu quero glorificar a Deus pela oportunidade, Dani, que você está abrindo aqui para a gente falar, né, os nossos testemunhos. Saiba que muitas pessoas vão ser impactadas, né, só por essa porta que você abriu, né. Eu tenho certeza que não só o meu, mas todos os testemunhos que passarem por aqui vai ser para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu tenho uma palavra aqui que eu vou deixar, que fica em Salmos, né, para meditação, né, das pessoas que vão ouvir esse podcast, Salmos 124, né? Deus, nosso protetor e libertador. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga.
Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Ele nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra. O Senhor nos libertou. O Senhor nos chamou para a sua maravilhosa luz. Eu quero mais uma vez agradecer a tua vida, Ju, agradecer você que está nos ouvindo. Comenta aqui, eu sou um escolhido. Envia para alguém que você sabe que está precisando ouvir esse testemunho de encontro com Cristo, de casamento, de faculdade, de cura. O nosso Deus faz isso e muito mais. Ele é o grande eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que você precisa. Esse é o nosso Deus que supre as nossas necessidades. Então envia, curta, compartilhe, deixa seu comentário aqui que nós queremos ouvir. Deixa seu pedido de oração também que nós vamos apresentar, porque o nosso Deus, ele não está com os ouvidos agravados para que não possa ouvir, nem com seus braços encolhidos para que não possa abençoar. E lembre-se, você é um escolhido. Deus te abençoe. Tchau, tchau.